aleluia. Paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que privilégio podermos estar começando esse dia na paz do Senhor, sabendo que Deus é conosco, podendo nos congregar em paz. Segunda Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, é a inauguração do templo. Versículo 1. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiram entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram, dando graças ao Senhor, dizendo: o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Pai, queremos te glorificar, Senhor Deus, pela tua graça, te louvar por essa manhã maravilhosa, Pai, que podemos, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, realmente, Pai, debaixo da tua poderosa mão. Vem, Espírito Santo, vem nos direcionando, Pai. Senhor, precisamos, Senhor Deus, da tua presença nas nossas vidas. Ensina-nos, Pai, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estamos comemorando 21 anos, diariamente, sem interrupção, de estarmos vindo à casa do Senhor para a oração da manhã ou para o culto da manhã. Eu lembro no tempo na época da pandemia, era um pouquinho complicado. Oficialmente a gente não tinha as reuniões, mas eu dizia para os obreiros, se você discretamente entrar, né, ninguém vai dizer nada. E eu fico maravilhado. Eu lembro uma vez, era proibido, a polícia controlava, e um dos controles, o policial falou qual era a necessidade, e quando ele explicou que somente as necessidades básicas, como por exemplo o padeiro, eu falei, pois é, eu trago pão. Irmão, nós temos o pão da vida em Cristo Jesus. E muitas vezes nós esquecemos, e Deus ele nos mostra aqui o poder da oração na congregação. Talvez você tenha acompanhado já há alguns anos a nossa oração da manhã. Temos tido muitos testemunhos daquilo que Deus fez. E talvez nos comentários você possa colocar de onde você está assistindo e aquilo que Deus fez na sua vida através da oração. Nós muitas vezes esquecemos do poder que Deus nos outorga quando andamos debaixo da presença de Deus. E quão precioso é para o Senhor quando nós nos reunimos. Eu tenho percebido nesses anos que eu tenho caminhado com o Senhor que a primeira coisa que o inimigo faz para tirar um servo de Deus do seu ministério é ele se afastar da congregação dos irmãos. E é maravilhoso. Jesus diz, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome. Nós temos um poder e Deus ele quer operar nas nossas vidas. Ele quer que nós estivermos. Em Mateus 8 ele fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Existe um poder sobrenatural na comunhão de irmãos, quando nós nos reunimos. Quando nós nos isolamos, a gente fica meio esquisito. Já conheceu pessoas esquisitas que se distanciaram da comunhão? Em Hebreus 20, 24, ele fala, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos no amor, a nos incentivarmos às boas obras, a não deixarmos de nos congregar. Existe um princípio básico em relação à obra do Senhor. Ele veio para pessoas. A obra de Deus é para pessoas. E Deus, ele gosta que andemos na presença, e quando nós andamos na comunhão. Em Isaías 56, 7, ele diz, porque a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. A oração é o fundamento da vida cristã. A oração comunitária é a base de uma vida abençoada. E muitas vezes nós esquecemos isso, nós nos distanciamos. Eu lembro na época que eu estava fazendo curso de teologia, na época a gente em geral cai num extremo, né? No extremo, antigamente, você precisa da igreja em questão do templo. Depois, não, você não precisa nada do templo. E quando nós olhamos na palavra de Deus, vemos como é importante para Deus o templo, como é importante quando nós nos reunimos. Nós somos templo do Espírito Santo, mas a congregação dos santos é algo maravilhoso para a obra de Deus. O efeito da oração. Quando nós olhamos para trás, os milagres que nós vemos na palavra de Deus, direcionado através da oração. A oração, ela libera o poder de Deus. A oração move o braço de Deus. E quando nós estamos reunidos, quando permitimos... Eu lembro das primeiras vezes que tivemos oração da manhã, que eu estava orando com um irmão, ele tinha um problema muito difícil. Ele fala, pastor, não sei o que aconteceu, mas existia um bloqueio muito grande. E quando nós dois aqui na igreja oramos junto, de repente aconteceu algo no meu coração. De repente voltou aquela alegria que eu tinha quando eu aceitei o Senhor Jesus.
O inimigo quer roubar nossa alegria. Ele quer fazer com que o nosso culto seja uma religiosidade, que o nosso tempo com Deus seja apenas uma obrigação. Mas Deus ele nos mostra de quando nós reunimos, a comunhão dos irmãos nos dá encorajamento. Com a oração e a adoração matinal juntos fortalecem a comunhão e a fé. E podemos andar sabendo que somos chamados à devoção e incentivados para estarmos na obra de Deus. E com isso, você começa a entrar no chamado de Deus que diz, ide. Eu lembro do irmão que ele estava vindo para a oração da manhã. A nossa oração da manhã em português é muito cedo. E ele saiu de casa às 4h30. Ele pegou no trem que ele veio, tinha um homem que já tinha enchido a manguaça. E ele falou, onde é que você está indo para a igreja? Eu falei, quero ir junto. E ele veio para cá, tudo chumbado aqui. Mas de repente o Espírito Santo pegou ele na oração da manhã. Ele há muitos anos não tinha ido para a igreja. Teve um problema com os pais, ele se afastou da igreja. E Deus fez uma obra muito linda. Irmão, nós muitas vezes não percebemos quanto o nosso testemunho, quando nós convidamos gente para oração. Quando Deus ele começa a ministrar nas nossas vidas, e existe um sentimento de gratidão que Deus coloca no coração, quando nós permitimos o Espírito Santo entrar na nossa vida e atuar ativamente. Que Ele tenha a liberdade de mudar os nossos planos, que Ele tenha o direito de intervir na nossa mentalidade e que Ele possa saber que estamos dispostos a obedecer, mesmo que o objetivo nosso tenha sido diferente. Quando Deus entra e quando oramos como irmãos, muda a nossa perspectiva, muda a visão para o futuro, muda a visão da comunidade e de repente você começa a crescer, a prosperar no padrão de Deus. A prosperidade de Deus, o amor de Deus e a alegria do Senhor. Eu tenho visto quão prósperos nós somos quando buscamos ao Senhor. Eu tenho visto muitas pessoas muito ricas que não são prósperas, porque não têm essa alegria do Senhor e não têm principalmente a paz de Deus no seu coração. Eu acho uma das coisas mais preciosas que nós temos, quando nós permitimos o Espírito Santo operar nas nossas vidas, é essa paz que nós temos. Quando Jesus começa o seu ministério, ele vê muitas coisas acontecendo no templo. E uma vez quando ele entra no templo, ele vê os cambistas fazendo, ele fica entristecido. E ele atua derrubando a mesa dos cambistas e disse, a minha casa será chamada casa de oração. E talvez você tenha se distanciado dessa oração. Eu lembro, há quase 30 anos atrás, nós tínhamos malmente começado a igreja, eu tinha vindo para a Alemanha, não para trabalhar na igreja, eu vim para a Alemanha para fugir da igreja, eu queria ganhar dinheiro. Eu lembro, eu estava num culto aqui, foi nessa sala de reunião aqui. E depois do culto, eu estava com desafios 1000. Eu lembro que me ajoelhei aqui, perante o altar, e como Deus mudou a minha história. Muitas vezes nós esquecemos do padrão de Deus, esquecemos do amor de Deus, esquecemos do quanto Deus se importa conosco, quanto Deus quer ministrar nas nossas vidas. A Bíblia relata que Salomão, quando ele vai inaugurar o templo, existe um padrão de Deus, quando o ser humano, ele se aproxima de Deus e ele inaugura algo que é para glorificar ao Senhor. A começar pelos nossos corpos. Nós somos templo do Espírito Santo. Há muitos anos atrás, veio aqui na oração da manhã uma pessoa, ela tinha vindo de um país da Ásia Central, e ele tinha problemas muito sérios, os pais dele sofreram perseguição, foi coisa muito... E tinha muitos problemas lá. Ele veio aqui na oração da manhã, e nós oramos junto na época, e ele falou quão poderoso é quando os irmãos se reuniram. Ele falou que Deus fez de milagres ali na cidade onde ele morava. E ele falou, se a gente soubesse quão poder tem quando nós nos reunimos. A Bíblia diz onde 2 concordarem na terra. Talvez você está nos assistindo hoje e algo aconteceu entre os irmãos que distanciou você da comunhão. E a gente acaba tendo uma igreja internet. A igreja internet significa que o louvor é de uma igreja, a pregação da outra, a oração é de outra igreja, e a teologia é de outra igreja, e nós não temos mais unidade. Porque na igreja existem pessoas e pessoas elas incomodam, porque tem cada espécime esquisita na casa do Senhor. Mas é para nos aperfeiçoar, para nos lapidar, para que nós possamos estar crescendo a estatura de Cristo. Quando Jesus veio a essa terra, ele tinha toda a probabilidade de ser mal sucedido, porque as pessoas que o cercavam não eram pessoas estudadas, preparadas ou pessoas que tivessem uma visão ministerial daquilo que Jesus veio fazer. Mesmo assim, ele investiu. Mesmo assim, ele se reuniu. Mesmo assim, ele orou. E na noite em que ele foi traído, ele reuniu os seus discípulos e disse,
Tenho saudades de mais uma vez me reunir com vocês. Ele reuniu para oração com aqueles pescadores que até aquele momento não haviam nem se dado conta do que estava acontecendo. Quando Jesus morreu, eles não entenderam. Quando ele ressuscitou, eles não entenderam. Muita coisa nós não entendemos, mas quando nós nos reunimos, Deus ele age de maneira sobrenatural nas nossas vidas. Nós olhamos para trás e eu glorifico a Deus que nós pudemos, esses anos, estar nos reunindo na manhã e começarmos com as primícias do dia entregando ao Senhor. Nos reunindo debaixo da palavra, tendo oração conjunta, tendo a palavra de Deus, podendo nos reunir na casa do Senhor, sabendo que Deus é o Deus que muda nossa história. E o maravilhoso é quando você entra na casa do Senhor, Deus te mostra que o melhor ainda está por vir, independente da idade. Deus tem sempre um crescimento espiritual, um crescimento que nós temos na presença de Deus e um crescimento na comunhão dos irmãos. O nosso objetivo aqui na terra é ser uma bênção para o irmão, mas nós não podemos, porque as nossas necessidades e as nossas limitações nos impedem pelo problema que tivemos com o irmão, com o cunhado, com o vizinho, com o pai, com a sogra, com o primeiro chefe que nós tivemos, que nos afrontou, que nos desafiou, que abusou de nós. E nós muitas vezes não entendemos quanto Deus permite que nós sejamos lapidados, quanto crescimento quando nós entramos numa luta. E Deus, ele faz com que nós cresçamos quando nós começamos a ter lutas, quando vem provações, quando a nossa fé é provada. Deus, ele muda a nossa história. E essa é a minha oração para você, nessa manhã. Talvez você está assistindo um lugar, talvez que vocês não tenham oração. Eu gostaria de te incentivar, não existe nada mais poderoso que o braço do Senhor. Não existe nenhum momento que você está mais alto do que quando você se ajoelha. Não existe nenhum amor maior do que aquele do Pai que deu o seu Filho para que você tenha vida e vida em abundância. E essa é a minha oração para você nessa manhã. Que Deus esteja ministrando no seu coração. Que você possa ter a certeza que aquele que começou a boa obra, ele vai concluí-la, independente dos sintomas, independente do que está em sua volta, independente de quantos nossos sentimentos nos afasta dessa situação que nós gostaríamos de ter. Deus está presente, Deus está nesse barco, Deus tem um propósito, Deus começou a boa obra e aleluia, ele vai cumpri-la em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua tão grande fidelidade. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua presença. Senhor Deus, nós aqui na igreja, Senhor, nós podemos olhar para trás, Senhor. Todos esses anos tu fostes tão fiel. Senhor, todos esses anos nós tivemos a oportunidade, a chance, a liberdade de nos reunirmos, Senhor Deus, na tua casa. Senhor, obrigado, Senhor, por cada milagre, por cada situação, cada oração atendida e também aquelas orações não atendidas, porque tu estás no controle, tu sabes muito melhor. Senhor Deus, e que nós realmente possamos valorizar, Senhor Deus, essa comunhão entre irmãos. E, Senhor, realmente sabendo, Senhor, que nós somos o teu templo, nós somos o templo do Espírito Santo, Senhor, que quando nós buscamos a tua presença, quando nós estamos em comunhão contigo, com os irmãos, a tua glória se manifesta. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela paz que tu nos dás. Sim, Senhor Deus, só contigo que nós somos vencedores. Senhor Deus, os prazeres deste mundo, o Senhor, não consegue nos satisfazer. Mas sim, Senhor Deus, quando nós buscamos a Ti, quando somos fiéis a Ti, Senhor, oh glória, como é maravilhoso andar na Tua presença, Senhor. Abraça cada um, renova-nos, Senhor Deus. É um novo ano que começa, é um dia que começa, uma nova chance que Tu nos dás. E nós queremos ser achado fiel, porque Tu és fiel, Tu és tão fiel. Muito obrigado, Senhor, por todos esses anos. Muito obrigada por tudo que ainda vai vir, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que Tu, Senhor, sempre podemos chegar na Tua presença. Sempre, Senhor, possamos buscar, Senhor Deus, a Tua direção. E vem Tu cuidando de cada um, Senhor Deus, para que nós possamos ser luz e testemunho aonde Tu nos colocas, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.